87,5. A rádio de Gramado. Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um Conversa Direto da Serra. E hoje, 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. E nós não poderíamos deixar de passar em branco essa data tão especial para falar sobre a importância da atividade física para a saúde, para a qualidade de vida e até mesmo para a prevenção de doenças. Eu recebo aqui o professor, e aí a gente chama de profissional, né? Porque é o nome dado correto para o profissional de educação física, Renan Sartori, que é sócio proprietário da Body Center aqui em Gramado, né? Que já está há muito tempo aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Renan, né? É um prazer ter você aqui. E eu já começo, Renan, já te perguntando um pouquinho, claro, eu acho que muitos já conhecem a sua história, mas fala da história do Renan, do profissional de educação física, Renan, profissional de educação física, né? E como é que também tu enxerga aí esse dia de hoje, na evolução da nossa profissão aqui nos últimos anos, em Gramado e na região? Primeiramente, então, desejar uma boa tarde e noite a todos, agradecer a presença, cumprimentar todos os ouvintes da Gramado FM, te agradecer, Eduardo Carvalho, pelo convite aí nessa data mais que especial. Então, já vou te cumprimentando aí pelo nosso dia, mas também estender o cumprimento a todos os colegas profissionais de educação física dentro dessa profissão que, por mim, eu posso dizer que amo muito, é algo que me contempla bastante, trabalhar numa área que tem como objetivo principal ajudar as pessoas a chegarem em seus objetivos, trabalhar com o aumento da qualidade de vida, da longevidade, ajudando as pessoas a emagrecer, ajudando as pessoas a se reabilitar de lesões, dentre tantos outros pontos que se trabalha hoje essa vasta profissão que é o educador físico. Então, cumprimentar todos os colegas pelo nosso dia, e minha vida começou desde cedo nos esportes, então nunca tive muita dúvida, Eduardo, de o que eu trabalharia no futuro, né? Então, quando saí da escola, terceiro ano, me formando no ensino médio, tive certeza que minha profissão seria educador físico, então logo dali já saí fazendo vestibular para educação física, onde iniciei minha faculdade na UX, em Caxias do Sul, onde estudei 1 ano em Caxias do Sul, e depois acabei fazendo minha transferência para minha faculdade no IPA Metodista, em Porto Alegre, onde daí então me formei. Mas foi algo muito positivo a época, né, de estudante, né, estudantil, porque é lá que a gente começa a aprender para depois poder exercer a nossa profissão no dia a dia. Então foi muito gratificante. Tive a oportunidade de estudar numa faculdade extremamente qualificada. No tempo que eu estudava no IPA Metodista, falavam-se muito, né? Exatamente, entre o IPA e a URGS, né? O IPA Metodista sempre foi uma faculdade muito ligada às áreas da saúde. Então, eles começaram com educação física, nutrição e fisioterapia. E nesses 3 cursos, eles acabaram ganhando renome e acabaram, claro, ao longo da sua história, adicionando outros cursos. Mas era esses 3 que era a chancela que as pessoas conheceram o IPA Metodista, e lá me formei. Tive a oportunidade de, né, estudar com professores de alto gabarito, até mesmo professores que davam aula também na URGS e que acabaram, né, formando o profissional que sou hoje. Mas sou muito grato, né, de estar nessa área, de poder estar nesse meio, de poder estar em contato com pessoas, porque realmente é isso que a gente ama, o que a gente gosta é ajudar o próximo. Que legal. E, Renan, a gente que é do meio e tudo mais, e muita gente não sabe, mas a área de educação física, né, ela está ligada à área, muito mais à área da saúde, né, muito ligada à ciência da saúde, nas faculdades, né, se faz até depois pós-graduações, mestrados, tudo ligado à área da saúde. E aí, pegando esse gancho, né, tu com teus alunos lá e alunas na Body Center, né? Quais são os maiores, passar aí para os nossos ouvintes que estão, os maiores benefícios que a atividade traz aí para a saúde, para o nosso dia a dia? Então, Eduardo, a gente poderia pegar uma folha aqui, começar a escrever, e eles seriam inúmeros, né? A gente vê que hoje a atividade física, ela mudou um pouco do perfil das pessoas, né? Antigamente, falo não há muito tempo atrás. Vai falar da estética, antigamente era muito estética. Exatamente, se falava muito...
vou falar assim, Se ó. preparar para o verão. Nos últimos 10 ou 15 anos, então, perfeito. Antigamente se tinha uma visão que atividade física, musculação, ou seja, qual ela for, tinha uma relação somente vinculada com a estética. E hoje, principalmente depois da pandemia, que foi um ensinamento muito grande, né, para todas as gerações, tanto para os novos quanto para os mais antigos, que a atividade física ela está muito mais relacionada com a saúde, né? Então a gente viu que na pandemia saíram pesquisas, né, que foi em torno de 82 a 86% das pessoas que vieram a óbito se falava que eram pessoas sedentárias. E a gente sabe que a pandemia ela ficou aí praticamente 2 anos, né? E a gente ficou martelando, né? As mídias, sejam sociais, as televisões, enfim, martelando a importância de se fazer atividade física. E aí mudou esse perfil. As pessoas começaram a entender que a atividade física não era só para ficar com uma estética bonita, mas que tu cuidava de ti mesmo, da tua saúde. Então, de lá para cá, a gente vê uma mudança muito grande nas pessoas que frequentam a academia. Hoje existe uma média, para tu ter ideia, que em torno de 50% das pessoas que hoje frequentam a academia, elas nunca tinham entrado numa academia. Então tem muita gente ainda experimentando, mesmo sabendo que em nível mundial a porcentagem de pessoas que fazem atividades físicas ainda são baixa. Né? A grande parte da nossa população ela ainda é sedentária e deveria descobrir os benefícios da atividade física, porque com certeza seria um estímulo melhor para elas praticarem. Então, desde do benefício estético, que é aquele que todo mundo, entre aspas, já conhece, nós temos benefícios em todas as áreas. Né? Uma pessoa com apenas um treino, uma atividade, ela já vai conseguir dormir melhor, ela já vai conseguir, se feito de forma consistente, né, regrada e orientada, ela já vai ter benefícios no seu dia a dia, como disposição, né, cognição. Já existem pesquisas que mostram, né, que pessoas que fazem atividade física e pessoas que não fazem atividade física, tu acaba tendo em testes de QI uma pontuação melhor do que aquele sedentário. Eu vou fazer um adendo, tia Irna, lá na Academia Militar, que minha formação é militar, e isso é corriqueiro, e os atletas, que eram muito mais praticantes de atividade física, eram geralmente os melhores avaliados. Não aqui fazendo um gancho, né? Há diversos aí, com nomes famosos, não vou aqui botar, senão vou entrar na política, mas que faziam atividade física, eram os melhores colocados. Isso é muito. Tem uma pesquisa que há tempos atrás, há meio ano atrás eu li, que eles pegaram 2 grupos. Pegaram um grupo de sedentários e foram fazer um teste de QI com eles. E pegaram um grupo de pessoas ativas e antes desse teste de QI, eles submeteram essas pessoas a 25 a 30 minutos de uma atividade leve, uma corridinha, uma bicicleta. Foram os 2 grupos, o de sedentário sem atividade e o de pessoas ativas com aquela atividade pré-QI, né? E se mostrou, num teste com um número bem expressivo de pessoas, que aquelas pessoas que praticam atividade física têm um poder de entendimento, de cognição e acabaram, sim, desempenhando uma nota maior. Então, isso demonstra que a atividade física vai muito além do que aquilo que as pessoas pensam, né? Existe também algo já muito difundido, que são as ginásticas laborais, que muitas empresas investem, né, nesse serviço. A gente vê muito banco, mais empresas maiores, mas o que quer dizer que não deva uma empresa menor investir nisso, porque ela pode também colher os mesmos resultados que já demonstram, né, que um funcionário ativo, um funcionário que pratica pelo menos algum tipo de atividade, a ginástica laboral é algo bem, digamos assim, é uma introdução bem menor, porque é 15, 20 minutos do teu dia somente, mas já se demonstra que aquele funcionário falta menos, ele trabalha melhor. É se mexer, né? É isso aí. É se mexer e fazer atividade física. Não necessariamente que muitos ficam pensando, tem que ir para uma academia e fazer uma musculação, usar os aparelhos. A atividade física, ela é
repleta aí de inúmeras atividades que você pode fazer. E aí, pegando um outro gancho que tu falaste agora ali da orientação. Tu falaste ali de fazer atividade física bem orientada, e nesse gancho aí, com o nosso dia de hoje, profissional de educação física, né, que tem que ter o registro. Fala um pouquinho da importância desse profissional qualificado, né? E como é que isso implica realmente na qualidade dos exercícios que vão serem feitos e são supervisionados por esse profissional. Isso é muito importante, né? Assim como a gente busca ir num médico, né, que esteja com o seu CRM ok, que seja um médico formado, assim a gente deveria ter a cultura também de procurar um profissional de educação física que tenha formação, que esteja estudando ou que já esteja formado. Isso é de extrema importância. Ele tem um CREF, o CREF, né? Que é o Conselho Regional de Educação Física, exatamente, né? Que vai reger a nossa profissão e vai dizer, entre aspas, quem pode atuar e quem não pode, quem tem qualificação e quem não tem. E hoje o nosso estado, ele tem uma sede em Caxias, ele tem uma sede em Porto Alegre, que é quem dá esse suporte para a classe e, eventualmente, quando precisa, sim, vem fazer fiscalizações, oferece treinamentos, né, para a classe estar sempre preparada. Então, isso é um apelo, é um incentivo, né, que a gente fala da importância de a gente procurar profissionais qualificados, porque querendo ou não, ele vai estar passando uma atividade, uma prescrição de treinamento para você. Então, seria muito melhor que ele fosse um profissional qualificado, porque isso iria praticamente minimizar quase a zero as chances de erro, de lesão, de problema que podem vir a acontecer, mesmo sabendo, né, agora falando mais da minha área, da musculação, são áreas de difícil lesão, é difícil tu ver uma pessoa se machucando dentro de um ambiente com orientação de um profissional. É muito raro acontecer lesões nesse meio. Então, a gente defende que um profissional orientado, profissional capacitado, ele vai estar contigo do teu lado, ele vai entender a tua necessidade. Isso não é o vai mais dar uma importante. Sobrecarga, vai dar a carga correta, vai saber como é que é a evolução. Exatamente, esse ponto da intensidade, né? Um treino com muita intensidade, ele pode gerar uma lesão, e um treino com baixa intensidade, ele não gera resultado nenhum. Então, o profissional de educação física, ele está ali para entender, né, as tuas necessidades, as tuas valências, as tuas limitações, e ele planejar um treino de acordo com aquilo, com o que tu veio buscar, mas também protegendo tudo aquilo, né, que tu tem, tua coluna, enfim, tuas articulações, a postura. Então, isso tudo faz uma diferença quando se fala em atividade a longo prazo, né? Normalmente, ninguém chega numa academia num dia e sai magro ou forte no outro dia. Então, todo um processo. É tudo um processo. Então, se tu está fazendo esse processo com alguma falha, com algum erro, pode ser que isso a longo prazo possa te trazer também um malefício. É isso que a gente trabalha, para excluir isso e trazer, claro, só aquilo que a atividade física tem de bom. E uma coisa aqui interessante, que tu é ali o sócio proprietário da Body Center, que tem basicamente musculação e tem outras atividades, mas a musculação, muitas pessoas ficam com medo da musculação, né? E a gente sabe, um dos esportes que mais causa lesão não é futebol, né? Futebol é o exemplo... Futebol é um exemplo típico, né? Então, às vezes, que causa muito mais lesão do que fazer uma atividade ali, às vezes, numa musculação e tudo mais. Então, é um tabu que as pessoas têm que... Esse é um tabu antigo, né? Porque realmente, antigamente, se existia muito disso que nós estávamos falando. Muita gente fazia academia, mas sem uma prescrição adequada, né? Hoje a gente vê que até achava que podia pegar ali a carga que fosse, que eu quero já ficar forte, não é assim que funciona. E tinha essa ideia, né, de quanto mais carga eu coloco, mais eu vou desenvolver meu músculo, e hoje já se demonstrou no campo do treinamento agora, né, da cinesiologia, da fisiologia, que existem treinamentos que tu pode chegar num resultado muito melhor do que simplesmente colocando somente cargas, né? Tem que dar menos descanso, tem que trabalhar com as questões de intensidade, tem que fazer um movimento numa velocidade, enfim, adequada, né? Porque aí sim tu vai buscar os benefícios da atividade. Entender o nosso cliente, né? Porque muitas vezes ele quer uma hipertrofia muscular, outra vez ele quer resistência muscular.
muscular. E são coisas completamente diferentes. E aí é um tipo de treinamento que tem que ser feito. E aí as pessoas às vezes não entendem isso. E isso que é importante, né? E a gente descobre isso através de uma anamnese, né? Através de uma avaliação física. Então, por isso que lá na nossa academia, a avaliação física ela é obrigatória, porque fica muito difícil tu prescrever um treino para uma pessoa que não te falou nada. Seria como tu ir num médico e não falar nada para ele e, ó, descobre o que eu tenho aí, faz o que dá. A chance Mas tem que dele fazer, errar tem que fazer um check-up antes. também é mais difícil, é mais fácil nesse caso, né? Quando tu não tem informações, né? Então, como que funciona na academia? Normalmente as pessoas chegam na academia, elas passam por uma avaliação física, que ela é através de uma anamnese de perguntas, mas também através de medidas. Nós temos também a avaliação com bioimpedância, que mede mais Massa de 15 muscular, pontos, para tu entender, gordura, né? conhecer aquela pessoa de fato, para tu poder prescrever algo adequado e mais do que isso, para tu entender depois de X tempo, que lá no O caso efeito do treinamento. exato, tá dando resultado ou não tá dando essa proposta que eu te fiz? Num histórico de um ano que tu teve ali de 4 a 5 treinos diferentes, qual foi o que deu mais certo? Qual que teu corpo se adaptou melhor? Se tu tem um processo avaliatório, tu consegue entender essas minúcias. Pô, vamos repetir o que deu certo então, né? Então esse histórico, ele é muito legal, porque ele acaba te deixando mais perto do teu resultado e deixando qualquer tipo de lesão, de problema mais afastado. Então, é uma prerrogativa, eu diria, né, que todas as academias tenham, né, profissionais com formação em educação física, porque isso vai trazer mais segurança para ambos, tanto para a academia como também para os seus alunos. Né? E tira uma dúvida que sempre todo mundo fala que não começa atividade física porque não tem tempo. Essa eu acho que é o maior Então de eu vou, todo mundo sabe, fala assim. então, Não é nem pelo valor que tem que pagar da mensalidade da atividade física, mas é que eu tô sem tempo, que eu não tenho tempo. Tu deve ter, tem gente que chega de madrugada, tem gente que faz à noite, tem gente que faz na hora do almoço. Como é que é isso aí? Então, eu tenho dois, como a gente escuta muito isso, a gente aprendeu como é que se fala? A contra-atacar, não, mas a gente aprendeu a ter um argumento para esse tipo de desculpa, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, eu brinco com elas, né? Pega aí teu celular, dá uma olhada ali quantas horas tu fica no Instagram e no Facebook. Normalmente as pessoas se impressionam, né? Mas normalmente tu fica 1h30, 2 horas por dia. Eu brinco com elas, ó, reduz 50% da tua navegação aí, Instagram e Facebook, tu arranja um tempo para vir aqui. Qualquer atividade física com 40 a 50 minutos tu consegue ter um resultado maravilhoso. E a gente tem pessoas, assim, eu tenho 2 alunos ali na academia que são exemplo. Um deles é o Taylor. O Taylor, ele tem 2 empregos. Ele trabalha das 7 da manhã até as primeiras horas da tarde no emprego. Ele começa às 2 e pouco em outro emprego e vai até às 10 da noite. E eu encontro com ele todos os dias na academia. Ele acabou sendo um exemplo para mim que eu uso para os outros, né? Ele vem num dos trabalhos dele, ele tem um intervalo da tarde, que é por volta das 5 horas, e ele vai ali, tem 1 hora de intervalo, ele faz o treino de 40 minutos. Parabéns ao Taylor. E esse cara aí é o cara que eu digo de exemplo, né, Taylor? Todo mundo que me diz que não tem tempo, eu falo de ti, porque tu é um cara que poderia me dar essa desculpa que possivelmente eu teria que aceitar, mas tu demonstra que mesmo com uma atividade diária, trabalhando em 2 empregos, trabalho corporal, porque ele faz parte de manutenção, então ele trabalha com o corpo, mas qual que é o relato dele? Renan, se eu fico parado, eu me sinto mais cansado, eu me sinto pior, então a atividade física, ela me reaviva todos os dias, então ele treina de segunda a sexta-feira, no intervalo do segundo trabalho dele, mostrando que tu tem que arranjar um tempo para fazer atividade física, por bem ou por mal, que venha, né, por vontade própria, porque senão chega um momento, né, que é natural, que a gente vai envelhecendo e as doenças, né, do sedentarismo, elas acabam chegando e normalmente as pessoas acabam vindo para a academia por orientação médica. Então eu digo, ou tu vem mais cedo por vontade própria,
ou tu acaba tendo que vir no futuro por uma orientação médica. Então, eu sempre digo, né? A melhor versão é vir logo, começar a fazer uma atividade física, se cuidar. E não falo só de musculação, né? Nós falamos do vasto campo que tem atividade física. Hoje tem as artes marciais, hoje tem os esportes de areia, hoje tem a corridinha na rua. Mexa-se, né? O corpo nasceu, o ser humano nasceu para se mexer, não foi para ficar parado. A gente sabe que a tecnologia veio, né? Acabou trazendo muito conforto. Hoje tu tem um controle, hoje tu aperta, hoje tu chama comida, né, no telefone, tá muito fácil. Hoje tem casa que tem programação que tu não precisa levantar nem mais para fechar uma janela e apagar uma luz. Então essa comunidade que nos traz conforto, mas ela também traz vários pontos negativos. E nós vamos falar sobre isso, sobre sedentarismo, principalmente das crianças, que na nossa época, quanto mais quem tem mais idade sabe que não tinha, era uma televisão em casa só e tinha um monte de nuances, não tinha essa coisa do Netflix, não tinha essa coisa de tablet, celular, então as coisas mudaram. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Chegou a hora de sentir a NBA de verdade aqui mesmo em Gramado. No NBA Park você vai se divertir com atrações imersivas, jogos interativos e até participar de experiências com estrelas do basquete. Segue @NBA Park Gramado para conferir todas as atrações. Morador de Gramado e Canela tem benefício especial para curtir tudo isso. NBA Park, diversão que não dá para perder. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978 4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você. Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Voltamos para o nosso Conversa Direto da Serra, hoje falando com Renan Sartori, profissional de educação física. No dia do profissional de educação física, estamos falando de saúde, atividade física. E Renan, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, crianças, né? Nós estávamos falando aí no primeiro bloco que as crianças no passado não saíam para a rua, era piar, né? Tinha que sair para a rua, porque era andar de bicicleta, jogar bola, né? E porque a televisão só tinha uma.
E hoje em dia a tecnologia está aí, e aí me fala um pouquinho esse desafio e como pode contribuir a atividade física para essa nova geração, no desenvolvimento aí da criançada. Esse dá para se dizer, né, Eduardo, que é o desafio da década, né? Essa retirada, né, desses adolescentes desse mundo, né, que às vezes é virtual, né? Na grande maioria das vezes é virtual, né? Eu sei, porque eu também tenho uma filha, né, e toda, né, o trabalho que a gente faz em casa para tentar, digamos assim, desconectar ela o máximo de tempo possível do tablet, do celular ou mesmo dos desenhos, né? Antigamente, como tu bem citou, né, a nossa geração, e se formos falar da geração dos nossos pais e dos nossos avós, não dá nem para falar, porque no tempo do meu avô nem TV tinha direito, então qualquer coisa, né, que tu tinha que fazer era realmente na rua. As próprias atividades, os trabalhos que as pessoas faziam antigamente eram mais corporais, e hoje nós temos a questão, sim, das nossas crianças, né, que estão, né, impactadas com essa realidade, né, e que cabe, né, muito aos pais começarem essa educação dentro de casa, não proibindo, eu diria, né, mas limitando, né, e ofertando, né, para o seu filho ou para o seu familiar a possibilidade de prática de atividade física, né? Então, no momento que o pai entende que isso é importante, ele vai na busca de algo que o seu filho goste, né? Porque a gama é gigante, né? Tem dança, tem luta, tem... E Renan, pegando aqui, agora me veio, desculpa, me veio aqui no ar, que é assim, e eu me lembro, na minha época, que eu estava labutando na área da educação física, era sempre um desafio incluir no currículo escolar a atividade física como obrigatória. Ela sempre ficava na facultativa, sempre aí entrava alguns municípios colocando, outros não colocando, o Estado não colocando, aí às vezes falta de infraestrutura física, né, porque não tem um ginásio, não tem... Então, assim, hoje é um grande desafio, é uma coisa muito importante que as crianças precisam. E quando a gente fala atividade física, é com um profissional lá habilitado, e não aquela coisa que eu também já presenciei, que muitas vezes solta uma bola lá, e aí os meninos vão jogar bola, as meninas ficam no canto lá batendo bola, então vão jogar vôlei e fica aí e acaba. Então, tem que ter metodologia, periodização, tem que ter um porquê, né? E aí a importância de ter atividade física nas escolas, isso aí é fundamental, né? É fundamental, né? É saúde, né? É saúde pública, né? Sim. Uma criança, um adolescente que não entende a importância da prática de atividades físicas, possivelmente, se ele não o praticar, volto a dizer, né? Hoje a doença que mais mata no mundo é o sedentarismo, né? Que através do sedentarismo tu desencadeia diversas outras doenças, como diabetes, pressão alta, né? Então essas doenças são doenças que têm acometido muitas e muitas pessoas. Então, o hábito, quanto antes, né, tu conhece ele, quanto antes tu entende a importância dele, a chance de tu permanecer naquele hábito é maior. Então, a importância da atividade física nas escolas, e não só ter a atividade física, ter o incentivo e até a obrigatoriedade de prática para que as crianças possam entender a importância. Claro que sempre vai ter aquele que não gosta do futebol, não gosta do vôlei, não gosta do handebol, mas a ideia é que eles possam conhecer o esporte e estar em movimento o ano inteiro, né? Se tu tem um currículo escolar onde tu tem educação física o ano inteiro, pelo menos 2 períodos por semana, tu vai praticar algum tipo de atividade física. Eu sou suspeito a falar porque sempre amei, era o momento, né, da escola que eu mais gostava, porque daí tu treinava, tu ia participar de competições junto com a escola, isso foi muito divertido. Mas existem aqueles, né, mais acanhados que não gostam, mas eles têm que entender que aquilo é importante para a saúde, para a cognição, para a coordenação motora, isso vai ajudar ele em diversos outros campos da vida dele. Mas tudo aquilo que tu não entende, muitas vezes tu não quer, né? Então cabe a pais, a professores, não simplesmente vamos fazer uma atividade física, mas o porquê que eu tenho que fazer, né? Quais os objetivos, o que eu vou alcançar fazendo isso? Explicando isso,
eu acredito que seja muito mais fácil. Na nossa geração, eu me lembro que eram poucos aqueles que ficavam de fora. Tinham alguns. Hoje, pelo que eu converso, já existem muito mais nesse perfil, daquele cara mais acanhado, daquela menina que não tem tanta aptidão e que, por sua vez, prefere ficar de fora por não participar. Mas não, é um direito, ela tem que participar, ela tem que se mexer. E nós temos que daí, paralelamente falando às escolas e ao currículo escolar, mas acho que é uma discussão mais a nível nacional, é começar a pensar em mudar um pouquinho o currículo, né, escolar. Eu tive uma oportunidade de estar em Londres e fiquei na casa de um amigo que tem lá, ele tem 2 filhos e ele veio me mostrar o boletim, né, do filho dele, tinha uma cadeira, uma matéria que era gym, né? Eu perguntei para ele, cara, mas como gym? Eles vão para academia? Não, é um ensinamento, né? Que eles aprendem na escola a importância de tu te manter. E nesse semestre eles falam muito sobre academia e tudo mais, tem uma visita a campo que eles vão lá olhar. Então, desde pequenininho, eles já estão plantando uma semente da importância da atividade física. E eu digo, é economia. Porque no fundo... É saúde, né? É saúde. Então, tu investe numa criança agora, num jovem agora, esse cara não vai te dar custos de SUS, no caso do Brasil, né? Vai ser internado muito menos vezes e isso acaba tendo uma diminuição aos gastos dos cofres públicos. Então, tem uma pesquisa que fala que quem investe no esporte, a cada $1 que tu investe no esporte, tu recupera $3 ou $4 na saúde. Então, é um campo bom, mas é aquele trabalho que a gente estava falando antes. É um trabalho de médio a longo prazo, né? Não é uma coisa que tu investe hoje e que tu já colhe os resultados amanhã. Mas quem está nesse meio, né? A gente tem o que a gente chama, né? Os ratos de academia, né? Aqueles que vão todo dia. Esses já entenderam os benefícios da atividade física e tenta convencer um cara desse a parar. Por dinheiro algum ele para. Não porque para. O benefício que entrega para ele a atividade física, não existe remédio, não existe nada que possa entregar algo tão prazeroso, né? Que é viver bem, né? Com qualidade de vida, não é sobreviver, né? Tem pessoas que às vezes alcançam idade avançada, né? Mas chegam às vezes muito debilitados, diferentemente de quem pratica atividade física, que consegue chegar, né, à longevidade, mas com qualidade, vivendo bem. Pegando isso aí novamente, a gente falamos das crianças que vão para a escola e a gente só cuida numa parte que é a mente, né? E esquece do corpo, né? E a atividade física tem aquela máxima que a gente sempre fala, né? Corpo são, mente sana. Com toda né? certeza. Então, assim, por isso que é importante na atividade física dentro das escolas, na formação, seja na escola pública, na particular. Ou seja, é muito importante porque a gente não pode só trabalhar a parte da mente, temos que trabalhar a parte do corpo, que é bem que tu falaste aí, está relacionado não só ao movimentar-se, à saúde aí longeva para essas crianças. E pegando nisso aí, a gente vai falar sobre agora saúde mental, né? Porque muita gente, assim, e aí não só as diferentes faixas etárias, uma atividade física, ela ajuda muito na saúde mental. Porque ela tira aqueles problemas todos que as pessoas têm, elas vão, sim, fazem uma imersão, melhoram a autoestima, entre outros aí que tu pode falar, e que como o benefício da atividade física para a saúde mental, né? Não, sem dúvida nenhuma, esse é outro campo, se a gente for falar com psicólogos, psiquiatras, teve há 3 meses atrás, eu estive falando com um psicólogo e ele fez uma brincadeira, né? Que se todas as pessoas soubessem o poder da atividade física, possivelmente o consultório dele ia estar vazio, né? Sim. Porque realmente é muito para a mente. Hoje eu treino, né, minha arte marcial, claro, para movimentar meu corpo, para me sentir bem, mas muito também é uma válvula de escape. Todos temos conflitos no nosso dia a dia, problemas e situações difíceis para resolver e que nos carregam, né? E a atividade física, para muitos, assim como a cultura, a música para outros, acaba sendo uma válvula de escape sensacional para a gente botar para fora, né? Todas essas
tudo, vitórias, frustrações, né? E a gente poder ser uma pessoa melhor, né? Então, com certeza, a saúde mental é algo que está se falando cada vez mais. A gente falou muito também sobre isso na pandemia, que as pessoas acabaram ficando, né, trancadas em casa e toda aquela situação, e as que não estavam com Covid estavam adoecendo mentalmente falando, né? Teve toda aquela questões também, né, do exercício físico ser prioridade, te lembra, né? Se dizia essencial, porque liberavam as atividades que eram essenciais, mas a atividade física é essencial. Né? A gente provou por A mais B, através de diversas ações a nível de Brasil, até mesmo nós de Gramado, como uma curiosidade para aqueles que não sabem, nós se organizamos entre academias de Gramado e Canela. Para isso a pandemia serviu para unir a classe, que cada um fazia a sua, e nós fomos a Porto Alegre e juntando com outras pessoas também da metrópole, fizemos um protesto naquela época, vendendo e falando que não poderíamos mais manter as academias fechadas, porque existiam pessoas que estavam com a saúde mental totalmente abalada. Perfeito. Tinham pessoas com diabetes que precisavam se movimentar, porque senão iam findar daquilo de diabetes e de outra, hipertensos, pessoas que têm atividade física regular nas suas vidas por saúde. E depois de muito bater, de muito falar, né, os governantes começaram a entender, começaram a liberar as academias novamente a trabalhar. Então a gente sente que muitas pessoas se deram por conta da importância que a atividade física tem, não somente para a estética, não somente para a saúde, mas também para a saúde mental, né? Essa liberação hormonal que a atividade física tem, de endorfina, de adrenalina, que acabam gerando pós-atividade física, aquela sensação de prazer que muitos viciam nela e por isso que não conseguem parar, né? Tem que correr, tem que treinar, tem que se exercitar, né? Que é isso que, claro, não faz parte da grande maioria da população, mas é isso que a gente tenta vender, que dá para se fazer atividade física com prazer, né? Porque para muitos às vezes acaba encarando aquilo como sei lá, um karma, uma dificuldade, seja lá fazer uma atividade física. Não, existem inúmeras atividades físicas. Cabe a você a se enquadrar naquilo que tu gosta. Tem quem gosta da musculação, né, que é um esporte, digamos assim, mais individual, apesar de tu poder ter um colega de treino. Tem aqueles que se adequam nos esportes coletivos. Aí tu vai no vôlei, vai no futebol, vai no basquete, vai no handebol, enfim, tem 1001 atividades, né? Ou tu procura atividades como crossfit, atividade funcional, uma caminhada, enfim, é amplo hoje, né, a gama de exercícios, mas tu tem que encontrar algo que tu goste, né? Exatamente, a palavra-chave é essa aí, encontrar o que gosta. Exato, pode nadar, pode fazer diversos, mas tu tem que buscar algo que tu gosta, que tu te adapta. Ah, Renan, eu não gosto de lutas. Pô, procura uma musculação, procura um esporte coletivo, então, um beach tênis, um futevôlei, mas te mexe, cara, busca algo para pelo menos 3 vezes por semana tu te movimentar. 3 vezes por semana eu diria que é o mínimo para tu começar a buscar um resultado. Claro, Renan, eu estou fazendo 2. Continua fazendo 2. Mas sempre busca tentar fazer de 3 vezes. Eu sempre digo, não deixa teu corpo mais do que 48 horas sem se movimentar. Teu corpo foi feito para movimentar. Antigamente nós tínhamos que ir à caça, nós tínhamos que correr, nós tínhamos que subir em árvore. Com os confortos, com as tecnologias, a gente acabou perdendo isso. E a gente tem que compensar isso de algum jeito. Então, faz alguma atividade, te mexe. E Renan, pegando isso aí também, que tu falaste aí de tem que fazer a atividade física que for, né? E que dicas tu pode dar aí para os nossos ouvintes? Porque tem gente que é assim, olha, não consigo, eu fico em casa, eu tenho que trabalhar em casa aqui, às vezes eu faço uns produtos que eu vendo aí para os restaurantes, eu tenho que fazer uns bolos, eu trabalho dentro de casa, não consigo. E às vezes tem algumas atividades físicas que a pessoa pode fazer no seu, claro que precisa de disciplina, né?
E aqueles que, como tu falaste, assim, já podem, pega uma bicicleta, você sai andando, caminhando, um passo acelerado, mas deixo contigo aí, para que dicas tu pode dar aí, e é claro que sempre aqueles que puderem, né, vão lá na tua academia, Com né? certeza, serão as bem-vindos, portas né, estão Eduardo? abertas, né, tia? Com certeza. Mas tem aí inúmeras atividades. Não, exatamente. Às vezes a gente pensa que qualquer atividade física a gente vai precisar ter um investimento financeiro mensal, e nem todas elas são. Claro que sim, a gente falou inicialmente que é sempre interessante buscar uma atividade física acompanhada de um profissional, mas hoje, querendo ou não, a informação está aí, né? Então a gente consegue buscar muitos treinos, estilos de esportes, corrida. Hoje existe, por exemplo, né, os treinos HIIT, né? São treinos de 30 minutos que tu pode fazer, até menos que isso. E tu faz um espaço pequenininho na tua casa, na sala, ali na sala. Existe como a calistenia, vou dar um exemplo aqui, que são exercícios somente com o peso do teu próprio corpo. Então, um profissional de educação física, muitas vezes, Renan, eu tô sem tempo, tô com pouco dinheiro, contrata um profissional, então, para prescrever um treino para ti, com o peso do teu próprio corpo, dividindo, enfim, em grupamentos musculares, que tenha uma metodologia que seja adequada com aquilo que tu está buscando e com as tuas limitações, que tu pode sim fazer, como tu bem disse, na sala da tua casa ou no parquinho do teu bairro, tu pode ir lá fazer atividade física que tu pode colher tanto quanto os benefícios de alguém que vai para uma academia, de alguém que paga uma escola de jiu-jitsu, para alguém que paga, enfim, uma aula de balé, seja lá o que for. Então é possível fazer com pouco tempo e com pouco dinheiro também. Então, às vezes, a pessoa fica presa. Não, eu preciso ter 1 hora, porque o meu amigo treinava 1h30 na academia. Hoje, os treinos, diferentemente do que era 30 anos atrás, que meu pai, né, sempre gostou de academia e treinou durante longos anos. Antigamente se ficava 2 horas numa academia. Hoje não existe mais essa metodologia, é muito raro, a não ser para um atleta profissional, mas para uma pessoa, meros mortais que nem a gente, hoje um treino de 1 hora ele é suficiente, podendo ser treino sim, com a intensidade mais elevada, de 25 a 30 minutos, tendo resultado. Não estou falando de ir lá só para suar um pouquinho e sair, não, tendo resultado. Tudo depende da metodologia. Um treino com mais intensidade, com menos tempo, ele já se demonstrou para pessoas que querem emagrecer muito mais eficiente. É melhor tu fazer um treino de HIIT curto e intenso. É preferível para te perder peso tu fazer 30 minutos curto e intenso do que às vezes tu ficar 50 minutos numa esteira ali caminhando. Tu vai ter um gasto calórico muito maior se ele for intenso. Então, isso são coisas que, claro, a medicina, enfim, os estudos nos mostraram que eram informações que a gente não tinha antes. Então, até isso hoje nos favorece, né? A gente tem estudo daquilo que funciona e o que não funciona tanto. Então, a gente pode já não errar como os nossos antepassados erraram, que posso te dizer, perderam muito tempo na academia sem precisar. Então, hoje os treinos são modernos, são muito mais curtos e intensos, na sua grande maioria. Muito legal isso. E vamos para o nosso segundo intervalo e já voltamos rapidinho. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Chegou a hora de sentir a NBA de verdade aqui mesmo em Gramado. No NBA Park você vai se divertir com atrações imersivas, jogos interativos e até participar de experiências com estrelas do basquete. Segue @NBA Park Gramado para conferir todas as atrações. Morador de Gramado e Canela tem benefício especial para curtir tudo isso. NBA Park, diversão que não dá para perder. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante. Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax. Feito em Gramado, com alto padrão de qualidade. Com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado. Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978 4232. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Olá, amigos e amigas. Voltamos aqui para o bloco final da entrevista com Renan Sartori no dia de hoje, que é o Dia do Profissional de Educação Física. O Renan é um profissional que está ali da Body Center aqui de Gramado, né? E agora, Renan, o pessoal que está nos ouvindo, como é que faz para conhecer um pouquinho mais o trabalho da Body Center? Como é que vê? A gente hoje tem as mídias sociais, então quer procurar ali no Facebook, no Instagram, quer se inteirar, como é que faz o contato? Vocês têm um WhatsApp, vai direto lá, qual é o horário que funciona a academia? Existe um como é que é? Um dia livre lá, que tu possa fazer um teste, ir lá conhecer, antes de entrar, ingressar, né? E entender como é que funciona, tá contigo aí para passar para os nossos ouvintes. Com certeza. Primeiro, agradecer a oportunidade por poder estar falando um pouquinho do nosso espaço. Nós já estamos na Avenida Central, na rua Emílio Leubete, 1881, há 14 anos, do lado da nova loja da Savaralto, né? Um belo de uma loja que abriu lá do nosso ladinho, né? Então, nós estamos lá na rua Emílio Leubete, na Avenida Central, há 14 anos. E, realmente, todas as aulas que nós temos lá, todas as atividades que nós temos lá, nós temos a oportunidade, sim, de uma aula experimental, para que a pessoa, o interessado, possa conhecer um pouquinho da nossa estrutura física, da nossa metodologia, dos nossos equipamentos, né? E do nosso espaço e como que a gente encara a atividade física, né? A academia, ela tem um perfil de atendimento, apesar de a gente ter feito um investimento muito legal. Há 3 meses atrás nós tivemos a aquisição de 12 máquinas novas. A academia, ao longo dos anos, ela vem sempre melhorando essa parte estrutural, mas ela oferece sim a oportunidade, né, de tu conhecer o espaço antes de tu fazer a contratação de qualquer serviço. Então já fica o convite aqui para que as pessoas possam nos visitar, possam nos conhecer também através das redes sociais, @BodyCenter Academia. Tu já vai acessar ali a nossa página de Instagram, como também de Facebook, para poder dar uma olhada um pouquinho sobre nossas estruturas. Através do nosso Instagram também nós temos ali um link, que através desse link tu é redirecionado diretamente para o nosso WhatsApp, onde tu pode pedir informações de como funciona
o nosso trabalho e até mesmo agendar a tua aula experimental. A academia ela começa cedinho, ela começa às 7 horas da manhã e ela vai até às 22 horas. Então são 15 horas ininterruptas que ela fica aberta, sempre com profissionais formados, né, atendendo a nossa clientela. A academia ela tem um cuidado muito grande também com um ponto que a gente considera de extrema importância, que é a questão da limpeza. Uma academia cheirosa, uma academia limpa, com um cuidado muito grande nesse ponto, porque a gente acredita, né, que as pessoas valorizam muito, né, a questão da higiene. A gente incentiva muito que os nossos alunos utilizem a toalhinha para manter o espaço também totalmente higienizado. A gente tem dispensers pela academia. Nosso aluno é um aluno extremamente educado, então ele acaba o seu exercício, ele limpa a máquina, ele guarda os pesos. Eu gosto muito de falar do modelo de negócio da Body Center, porque eu digo que ele é um exemplo para outros espaços também, porque a gente tem na nossa prerrogativa cuidar de tudo, das pessoas, do ambiente, para entregar uma experiência muito melhor para essa pessoa. E só faixas etárias. Quais são as faixas etárias que está aberto ali para todas as faixas? Porque tem uma limitação aí do jovem ali. Como é que seria isso aí? A gente tem na nossa academia um limite que a gente colocou, mas ele é um limite que ele não dá para se dizer que é uma regra fechada, mas ele é de 12 anos, né? Existe um mito, né, que as crianças não podem fazer musculação. Se falou muito isso no passado, com a justificativa que fechava as epífises e a criança não vai mais crescer. Isso já foi totalmente desmistificado. Mas, por um outro lado, né, a gente não pode também ter crianças em sala de musculação quando elas não têm ainda, né, o senso do cuidado, né, encarar aquilo ali como uma atividade física e não como um lazer, uma brincadeira. Então a gente tem como 12 e nós temos alunos lá na academia de 87 anos treinando conosco. Então realmente é uma faixa etária. Temos alunos com menos de 12? Temos alunos com 10 anos, mas foi um aluno que se provou já ter uma maturidade física também, né, mental, que não encara aquilo como uma brincadeira. Então hoje a academia ela atende alunos de 10 até 87 anos, mas na verdade não tem idade. A gente faz uma análise, né, cognitiva dessa pessoa, de movimento, de entendimento dela, e às vezes a gente consegue ingressar com jovens, né, crianças com menos de 12 anos e consegue sim colher resultados muito positivos. Eles têm, cada vez mais a gente tem visto que essa classe de jovens menos de 15 tem se interessado por academia. Antigamente tu via esses jovens mais relacionados a esportes coletivos, né, e outras áreas. A gente tem visto que esse público tem aumentado. Mas hoje, se tu for ver, o nosso foco também tá muito. A gente tem um grupo da terceira idade, né, que trabalha muito a questão da terceira idade. A gente tem um público hoje mais feminino na academia do que propriamente masculino, e de uma faixa etária, hoje a média da academia ela tá entre 35 e 50 anos. Hoje é o público de maior volume que nós atendemos, mas ela é para todos os gostos, para todos os bolsos, cores, credos, política. Tá todo mundo bem-vindo no nosso espaço. Mas esse é um pouquinho do nosso panorâmica estatístico, mas a gente trabalha muito forte, claro, com o nosso aluno do nosso entorno, mas a gente fica muito feliz de saber que existem muitas pessoas que vêm de, por exemplo, Canela treinar na academia, porque gostam da nossa metodologia, gostam do nosso espaço, né? Estão adaptados com os nossos professores. Então a gente fica muito feliz de poder atender alunos, digamos assim, da região. A gente tem alunos de Nova Petrópolis, a gente tem alunos, claro, que trabalham em Gramado, né, e são dessas cidades, e aproveitam por estarem aqui já para fazer sua atividade física aqui na nossa cidade. Exatamente. Então a gente acaba ficando lisonjeado e agradecido, porque essas pessoas muito bem poderiam estar treinando na sua cidade, né? Instagram e Facebook e telefone. @BodyCenter Academia é o nosso Instagram e nosso Facebook, e o nosso telefone é o 3286-3319. Repita. 3286-3319. Esse é o nosso telefone. Então, através da nossa rede social, tu pode se conectar
também com o nosso WhatsApp ou com esse telefone que é o nosso telefone fixo para conhecer um pouquinho mais da Body Center, a academia que se preocupa com você. Muito obrigado, Renan. Nossa, a tua presença aqui no Conversa Direto da Serra foi muito engrandecedor, né? Uma conversa que eu creio que inspirou todos nós aí, que muitas vezes deixamos a saúde para depois, né? Atividade física, depois a gente faz. Segunda a gente começa. Então, e para você que nos acompanhou, fica a reflexão, se movimentar é cuidar da saúde, é cuidar da nossa vida. Até o próximo programa do Conversa Direto da Serra, aqui na Gramado FM. Um grande abraço a todos. Você está ouvindo a